Paz de Jesus, irmãos, tudo bem? Meu nome é Anderson, falo aqui da cidade de Porto Feliz, faço parte da equipe de pregadores e formadores da Arquidiocese de Sorocaba. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao vídeo, aos vídeos de estudo da carta de São Paulo aos Romanos. Esse período que foi tão importante, essa carta tão importante, que Paulo quis deixar para a nossa igreja todo o ensinamento. Então, você está acompanhando aí, meu irmão, essa formação? Já pegue sua Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4 da carta, ok? E daí, vou fazer aqui uma breve introdução, depois a gente vai ter um pouquinho do desenvolvimento do capítulo 4 e vamos fazer aí uma conclusão da mensagem central deste capítulo. Paulo, ali, nós sabemos que ele estava em Éfeso quando escreve à comunidade de Roma, e porque ele tinha o desejo de conhecer Roma, ele ainda não tinha ido lá. Lembrando que a comunidade de Romanos foi fundada por Pedro, não por Paulo, e ele escreve a carta, e ele tinha informações, não é, sobre aquela comunidade a qual ele iria conhecer. Ele então faz essa carta e escreve, e nessa carta você vai ver durante essas formações aqui que ele aborda 4 temas centrais, dentre outros, né? Então ele vai falar da gratuidade da graça, da eleição divina. Paulo também aborda a fé, a justificação pela fé, a salvação pela morte e ressurreição e a harmonia entre o Evangelho e o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento e o Antigo Testamento. E isso são temáticas que Paulo aborda nessa carta de Romanos. Paulo também ali no capítulo 1, fazendo aqui recordando, né, o que os irmãos aí já passaram para a gente chegar no capítulo 4. No capítulo 1, Paulo trabalha com a ideia do pecado, a idolatria, né, dos gregos, né, que viviam ali em Roma, bárbaros que ali estavam, num contexto ali histórico, e Paulo direciona a importância, o desejo dele ir pregar para os gentios. Então, basicamente no capítulo 1 ele trabalha com essa ideia, no capítulo 2 ele trabalha com a ideia dos judeus que também habitavam Roma, que conheciam a palavra, que conheciam na verdade, né, as leis e seguiam as leis. Porém, Paulo deixa claro que não basta somente seguir as leis, né? É preciso ter fé, é preciso ter algo a mais. No capítulo 3, Paulo vai falar da justiça, a justiça que opera pela fé. A justiça, nós podemos entender a justiça de Deus em relação à salvação, a justiça conquistada pela salvação, pela morte do Senhor Jesus. E por fim, chegamos ao capítulo 4, que convido você a pegar a sua palavra para lermos juntos, e a gente vai ler o capítulo 4. Primeiro eu vou ler do 1 ao 8, e depois a gente explana um pouquinho e depois a gente continua, tá bom? Pega a sua palavra aí, irmão. Abraão justificado pela fé, Romanos capítulo 4. Que vantagem diremos, pois que conseguiu Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta da justiça. É assim que Davi proclama bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurados o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. Então, Paulo tem o cuidado de escrever aos romanos, e ele começa aqui no capítulo 4 com um exemplo. Paulo não conviveu com o Senhor Jesus, né? Não esteve ali, ele não foi entre os 12, mas nós percebemos aqui nesse trecho da carta que Paulo gosta de trabalhar com exemplos, porque quando você utiliza exemplos, você aproxima o conhecimento à realidade do povo,
a qual ele quer atingir. Então, no capítulo 4, ele começa usando como exemplo Abraão, que é exemplo de fé. Abraão, nós sabemos, né, da história de Abraão. Na sua velhice, recebe a voz de Deus, a promessa de Deus, de que seria pai de muitos, sua descendência seria incontável. E ele, olhando para sua esposa, Sara, também de idade avançada, né, estéril, já não podendo mais ter filhos, perceba que Abraão, ele optou pelo sim, ele disse sim a Deus com confiança, ele disse sim a Deus, ao projeto de Deus sem questionamento, ele se lançou à vontade de Deus. E ele alcançou a graça, vai dizer aqui, não porque fez, mas porque acreditou. E aqui Paulo trabalha com a ideia do trabalhador. E ele dá esse outro exemplo. Uma pessoa que trabalha não tem direito de receber o seu salário? Tem direito. Mas a questão aqui é outra. A questão, nós filhos de Deus, porque fazemos grandes obras ou porque servimos, temos direito à salvação? Conquistamos a salvação? Não. A salvação não é conquistada por nenhum de nós. Né? A sagrada tradição da igreja, o magistério, né? Os doutores da igreja vai ensinar que o mais santo, se morresse, não conquistaria a salvação a nós. A salvação custou um preço, custou o preço do Filho de Deus e ele conquistou para nós. Ele que foi 100% Deus e 100% homem. Então essa salvação foi conquistada a nós por misericórdia, por Deus. Então ele trabalha com a ideia de que nós somos cordeiros da graça pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O preço foi alto, e ele trabalha explicando que Abraão fez sem merecer, porque Abraão fez sem ter estado já circuncidado, ele já ainda não era judeu. Nós sabemos que somente, nós vamos ler adiante, que somente quem é circuncidado era judeu, né? Então Abraão começa a dizer, disse o sim dele, mesmo antes. E Deus não escolheu ele por ser judeu. Deus escolheu ele porque ele tinha um coração de fé. E Paulo deixa claro aqui na sua carta, Abraão não era judeu, e de repente ele não era circuncidado, e isso não foi empecilho para que Deus fizesse, né, o contato com ele e para que ele dissesse o seu sim. Então, continuando, irmão, lá no versículo 9. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito qual a fé foi imputada a Abraão contra a justiça. Quando lhe foi imputada, depois ou antes da sua circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal de circuncisão, como selo da justiça que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado. E assim se tornou o pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a este seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos, que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou à posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira, e onde não existe lei, não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente. E a promessa é segunda a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Então, irmão, neste trecho, Paulo ainda continua falando
dessa justiça daqueles que possuem fé. O justo vive pela fé. Nós sabemos que a justiça de Deus, o homem justo, ele caminha mediante a sua fé. E essa fé, ela não é oposta à lei. Perceba, irmão, que Paulo trabalha aqui com a ideia de que a fé é importante, mas a lei também é. Seguir a lei tão somente não me garante a graça da salvação. Mas quando eu alio a lei, que são os ensinamentos do Senhor, junto com a fé, aí sim eu torno participante da graça, da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, ele não conquista a sua graça, ele não conquista a sua justiça, ele é justificado pela fé. Isso é dom de Deus. Querido Paulo deixa claro que a fé é dom de Deus, é dom gratuito de Deus. A lei complementa a fé, mas a fé, ela é dom de Deus. A fé, ela não é de um grupo de pessoas iluminadas. Paulo deixa claro que a fé, ela acompanha aqueles que querem alcançar, querem ter intimidade com o Senhor. Só pela fé que se obtém justiça salvífica. Não adianta eu ser conhecedor da lei, não adianta eu praticar a lei, sem mesmo ter a fé, a adesão ao projeto de Deus, a adesão ao Senhor, tão somente não é válida, somente por si só, para garantir a salvação. A salvação consiste na adesão ao Senhor, mas em tudo, a utilização e o emprego da fé em nossa vida. Obviamente com obras, como Paulo também nos ensina em outros momentos. Perceba que é por meio da fé, então, que tomamos posse da libertação conquistada na cruz. Amém? Seguimos lá no versículo 17. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em que acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada, esperando contra toda a esperança. Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta da justiça. É também para nós, pois a nossa fé deve ser nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Irmão, que bonito isso e que profundo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 146, diz assim, uma passagem de Paulo: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Perceba, irmão, que Abraão, ao utilizar o seu dom de fé, ele chama a atenção de Deus. Ele entra num estado de graça, porque tem um coração de fé. A lei é importante, mas a fé também é. Junto, aliado à fé, quando você tem fé e segue o Senhor, é imputada a você e a mim a justiça, que é a salvação. Eu não sou capaz de comprar a minha salvação. Nenhum de nós somos capazes de comprar e conquistar a salvação. A salvação foi conquistada por nós na cruz do Redentor, por cada um de nós, pelo Redentor. E aqui no versículo, retomando o 23, ora, não é só para aquele que está escrito que lhe foi imputada a justiça, contra a justiça, é também para nós,
pois a nossa fé deve ser nos imputada igualmente porque cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos. O ato, meu irmão, de fé para mim e para você. E Paulo, ao escrever, deixa claro isso, que o exercício da fé, ele é preponderante, ele é de suma importância para que consigamos alcançar a salvação. A fé, falando então da fé, ela é um dom de Deus. A fé, ela não é algo que você nasce com ela. Pelo contrário, a fé, ela pode ser conquistada. E ela é conquistada a pedido. Eu quero trabalhar também aqui com essa importância da fé em 3 momentos da palavra de Deus que nos traz, que Jesus deixa claro que é a fé que atrai a graça de Deus, né? Então, se você pegar a sua palavra lá em Mateus 8, no capítulo 8, versículo 13, é aquela passagem do servo e o centurião. O Senhor diz nessa passagem que ele não havia visto tamanha fé naquela região, daquele homem, daquele centurião, né? E ele diz ao final de todo o diálogo com aquele homem: vai e seja feito conforme a sua fé. Perceba que o centurião, ele não fez obra alguma para merecer o olhar do Senhor, ele simplesmente exerceu o dom da fé. Em outro momento, também em Lucas 18, 42, lá no cego de Jericó que clama por Jesus, depois de também todo o diálogo, ele fala: vê, a tua fé te salvou. E por fim, meu irmão, em Lucas 7,50, lá quando Lucas trabalha a descrição da pecadora perdoada. Jesus olha nos olhos dela e diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A fé, meu irmão, ela é um dom, ela não é mérito. Fé não é mérito. Fé é dom de Deus. Dom que você e que eu podemos conquistar e pedir. Pedi e receberei. Buscai e acharei, vai dizer também o Senhor lá em Mateus. Perceba, irmão, que a fé, então, e Paulo trabalha aqui no capítulo 4, para a gente chegar aqui numa conclusão, de que a fé, ela não é algo que é mérito. Ela não é mérito. As obras não acontecem por mérito. As obras acontecem por misericórdia. É amor de Deus. Um homem sem fé, que somente segue e serve a Deus somente pela lei, este não tem a justificação, ou seja, não tem a justiça conquistada na cruz. Mas um homem que segue a lei e ele exerce a sua fé, e ele pede a sua fé, exerce a sua fé, ele sim é um homem que chama a atenção de Deus. E Paulo deixa claro aqui, porque naquela região havia muitas pessoas que eram conhecedores da palavra, assim como ele, e achavam que somente por seguir a lei bastava para ter a salvação, a redenção dos pecados. E Paulo dá o exemplo de Abraão, dá o exemplo do trabalhador, e ele convida no finalzinho aqui, no capítulo 4, você e eu, a exercermos o dom da fé. Cabe a nós o exercício da fé. O que é exercício da fé? O exercício da fé é toda vez que você, diante de uma situação, então, clama a Deus para que Ele dê fé a você, para você enfrentar as situações. A fé é um dom que vai crescendo conforme você vai exercitando. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Portanto, cabe a nós uma atitude diante da nossa vida, uma atitude de fé, que é um exercício. Eu termino aqui com uma passagem, também com a frase: sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, que tenhamos então a graça, pedir a graça de Deus do exercício da fé na nossa vida e que possamos, com esse estudo de Romanos, caminhar na fé e crescer cada dia mais na fé. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vosso coração.